sem o crivo da razão. É fé cega, é negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. Fé que não obra no campo da vida é como figueira seca, sem frutos render. A fé produtiva não é utopia, sofismo, verniz na superfície do ser. Ela desperta instintos nobres que o homem precisa para o bem conhecer. Ela é paciente, pois sabe que a alma não finda com a morte. Prossegue a crescer, prossegue a crescer, amadurecer, até entender que a fé, sem o crivo da razão, é fé cega, é a negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. Boa noite a todos. Estamos de volta depois de um longo período ausente. Vocês pensavam que a gente não ia voltar? Não. Nós tivemos uns probleminhas técnicos, mas estamos aqui de volta. E é com muito prazer que retornamos às palestras do 14º Seu. Só que agora a gente vai estar sempre no segundo sábado do mês. A princípio, no segundo sábado. Quem sabe a gente volte por mais um sábado e assim sucessivamente preenchendo todos os sábados. Mas isso aí é planejamento, né? E Jesus sabe, a espiritualidade vai nos auxiliar, vai nos ajudar a que as nossas palestras retornem e acolhendo, principalmente, levando a mensagem do Cristo aos corações.
que aqui se encontram, recebendo essa mensagem, consolando e esclarecendo à luz da doutrina espírita. Na noite de hoje, o tema da nossa palestra de hoje, o palestrante vai nos trazer o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. E na nossa página, no livro Pão Nosso, a lição 137 tem como título Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, em Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos aos que roubam ou destroem. Deliberadamente nem mandou multiplicar-nos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro a teu alcance. Convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Mensagem linda, né? Muito bonita. E assim, meus irmãos, com essa linda mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, essa psicografia do nosso querido Chico Xavier, vamos fazer a nossa prece, clamando ao Pai, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, a espiritualidade amiga, benfeitora do 14º Seu, aos benfeitores das nossas casas espíritas, clamamos a esses amigos que estão conosco, nos envolvendo, nos fortalecendo, dando-nos força, perseverança, naquele momento em que nos encontramos tão abatidos, às vezes, nos equívocos da vida. E assim, Senhor, ó Mestre amigo, amai a Deus sobre todas as coisas e amai a nós como a nós mesmos. E a nós mesmos, Senhor, pedimos nesse momento que possamos perdoar, acolher em nossos corações aqueles adversários do passado, os adversários de agora, para que possamos exercer o perdão e o amor, desfazendo toda essa linha tênue que nos liga às mágoas, às rancores, e reparando, através do seu amor, através do seu evangelho, ligando essa linha, uma linha de amor, uma linha de luz a esse nosso irmão. E que possamos, Senhor, também amar a nós mesmos, porque muitas das vezes somos nós, o nosso próprio inimigo. Nos livramos da culpa, assumindo a responsabilidade como os espíritos imperfeitos que somos, mas que o seu olhar, aquele olhar manso e caridoso, nos acolhe nos seus braços, Senhor, de Pai, de irmão, nos consolando nos nossos débitos do passado, nos débitos de agora, para que possamos reparar, acolher e amar, como tu nos ensinaste.
Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de trabalho, de estarmos aqui nessa noite. Obrigada a todos esses amigos espirituais que nos acolhem, nos envolvem, nos protegem e, acima de tudo, nos amam como irmãos nessa grande fraternidade chamada Terra. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Hoje a gente vai receber o nosso irmão Rodrigo Azevedo. Ele é trabalhador do Centro Espírita Miguel, né? Muitos aqui já conhecem ele, e hoje ele vai falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. A palavra é com você, Rodrigo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Jaqueline. Me ouve bem? Escuto muito bem, tá ótimo. Tá ótimo. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos com os companheiros do 14º Seu. Na condição de estagiários da vida, nós gostaríamos de agradecer, pois sabemos que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado pela oportunidade do trabalho da noite de hoje. Como a Jaqueline bem falou, hoje nós estudaremos um tema muito simples, né? Vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. É fácil, vocês não acham? Confesso aos amigos que antes de iniciar os estudos para a preparação da palestra da noite de hoje, eu tinha uma grande dificuldade com a palavra inimigo. Pensava eu, inimigo é coisa do passado. Se o estive, foi em outras encarnações. Afinal de contas, nesta, eu sou espírita. Mas ao buscar a etimologia, o significado da palavra inimigo, junto ao dicionário Google nos diz: inimigo é aquele que nos faz oposição, que nos é contrário, adversário. Aí a coisa muda um pouco de figura. Afinal de contas, não gostar de mim não é algo tão difícil assim. Mas vamos deixar isso para lá. Quando os escribas e os fariseus, para testar o carpinteiro de Nazaré, indagaram a Jesus: Mestre, como o senhor resumiria todas as leis e todos os profetas? E Jesus então lhes disse, em 2 mandamentos. O primeiro, amarás a teu Deus com todo o teu amor e sobre todas as coisas. E o segundo, e não menos importante, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Vejam, quando Jesus vai resumir todas as leis e todos os profetas, ele o faz em 2 mandamentos. E nos 2 mandamentos nós encontramos a presença do verbo amar. O amor é um instrumento, é uma ferramenta. Eu não gosto muito dessa expressão, mas é uma arma poderosíssima, capaz de resolver as mais adversas situações. No livro Libertação, Gregório, quando encarnado na Terra, teve um cargo de destaque junto ao clero. E devido aos muitos crimes praticados, ao desencarnar, aproxima-se de uma falange de espíritos trevosos, logo ganhando a confiança de seus principais líderes e tornando-se um de seus líderes daquela falange. Matilde, entidade veneranda, que havia sido mãe de Gregório naquela infeliz encarnação, apenas 50 anos, conseguia aproximar-se do filho amado, pois Gregório iniciava a sentir um tédio na prática do mal. Então Matilde vai buscar o benfeitor Gúbio. Gúbio tinha um interesse particular no caso de Gregório, pois Gregório obsediava Margarida, que estava encarnada, e Margarida, em uma dada encarnação, fora filha de Gúbio. Então Gúbio e os estagiários André Luiz e Eloy descem a regiões infernais e conseguem agendar com um dos funcionários de Gregório uma audiência com o mesmo. Então Gúbio diz para Gregório que estava ali a pedido de Matilde, que havia sido sua mãe. E Gregório esclarece ao benfeitor que ele e sua mãe haviam se separado há muitos séculos, pois ela resolvera seguir o cordeiro e ele os dragões. Após uma conversa árdua e espinhosa, onde Gúbio teve que utilizar de todo amor, de toda paciência, Gregório autoriza que Gúbio auxilie Margarida. Mas ao auxiliar Margarida, Gúbio consegue converter ao bem muitos dos funcionários de Gregório.
E Gregório, tendo ciência deste fato, vai com uma verdadeira turba de espíritos malfeitores para confrontar Gúbio. Mas neste momento, Matilde se faz presente e materializa-se. E Gregório cai de joelho aos seus pés, pedindo-lhe perdão. Mãe e filho se abraçam. E Matilde confia Gregório a Gúbio, que deveria levá-lo para uma colônia, onde ele pudesse refazer, estudar e continuar a sua jornada evolutiva. O amor é capaz de resolver as mais difíceis situações. No Evangelho de Mateus, Jesus nos diz: aprendeste o que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Porque se vós amardes apenas aqueles que vos amam, que mérito terá nisto? Também não age assim as pessoas de má vida? Então Jesus, no Evangelho de Mateus, vem nos trazer um outro mandamento: amai os vossos inimigos. Ah, Rodrigo, mas isto é bastante difícil. Porque não raras vezes, quando eu estou diante de uma pessoa que eu não gosto e que sei que a pessoa não gosta de mim, eu até me sinto mal. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que isto é fisicamente explicável. É a lei de assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo gera uma corrente fluídica que nos impressiona penosamente. O pensamento benévolo gera uma corrente fluídica que nos envolve numa sensação agradabilíssima. Para com os amigos, nós temos ternura. E a ternura pressupõe a confiança. E como é que nós poderíamos confiar numa pessoa que sabemos que pode nos fazer mal? Então, Rodrigo, o que Jesus quis nos dizer quando falou amai os vossos inimigos? Será que ele está dizendo que nós devemos convidar um adversário para ir à nossa casa, num dia de domingo, tomar um café da manhã conosco e nossa família? Ou então convidá-lo para o nosso aniversário? Não, não foi isso que Jesus quis nos dizer. O que ele quis nos dizer quando falou amai os vossos inimigos é que nós não devemos conservar para com os adversários um sentimento de ódio, de rancor. Não opormos obstáculo a uma possível reconciliação. Não guardarmos um desejo de vingança. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a vingança é um dos últimos remanescentes dos nossos costumes bárbaros. Hoje em dia, nós vemos verdadeiros duelos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Uma verdadeira perda de tempo e de energia. Mas há muito pouco tempo atrás, esses duelos se davam com as armas. E o que era o duelo? O duelo era quando aquele que se julgava ofendido desafiava ao ofensor a uma disputa escolhendo a arma. E esta disputa só encerraria com a morte de um dos dois duelistas. No Brasil, desde as ordenações filipinas, o duelo é considerado um crime. Mas acreditem, em países vizinhos como o Uruguai, o duelo só foi proibido a partir da década de 90 do século passado. E nós, espíritas, sabemos que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois o sangue pode alimentar o ódio. A máxima que diz morto animal, morto veneno, não se aplica a nós, seres humanos. No livro Missionários da Luz, nós temos o caso emblemático de Sigismundo. Sigismundo, em uma encarnação lamentável, apaixonou-se por Raquel, que era casada com Adelino. Então Sigismundo desafia Adelino para um duelo. E Sigismundo acaba matando Adelino neste duelo. Após este fato, Raquel vai parar na prostituição. E os três desencarnam numa situação muito difícil. Após muitos e muitos anos, eles se reencontram na pátria espiritual e resolvem se dar uma nova oportunidade. Raquel e Adelino retornariam ao palco da vida e reassumiriam os compromissos do casamento e receberiam como segundo filho Sigismundo. Mas chegado o momento da reencarnação de Sigismundo,
Adelino, contrariando os compromissos firmados na pátria espiritual, desdobrado do corpo físico, rejeitava a aproximação de Sigismundo. Herculano, espírito responsável pela reencarnação de Sigismundo, vai buscar o benfeitor Alexandre. Alexandre estava encarnado na época dos fatos e era tanto amigo de Sigismundo como de Adelino. E Alexandre, junto com a equipe espiritual, consegue com que Adelino reassuma os compromissos firmados na pátria espiritual e receba Sigismundo como seu segundo filho. Jesus vem revogar a lei mosaica que nos dizia olho por olho, dente por dente, por uma outra que está no Evangelho de Mateus, quando ele nos diz: se alguém te bater na face direita, apresente a outra. Se alguém pleitear contra vós, querendo lhe tomar a túnica, entregue-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000 passos. Ah, Rodrigo, mas isto é muito complicado. Porque se alguém me bate na face direita, o meu orgulho diz que eu devo revidar. Mas isto é uma reprodução da lei mosaica que nos dizia olho por olho, dente por dente. E há 2023 anos atrás, o carpinteiro de Nazaré veio pessoalmente à Terra nos dizer que o nosso comportamento deve ser bem outro. Mas, Rodrigo, este ensinamento do mestre, quando ele nos diz: se alguém te bater na face direita, apresente a outra, não é contrário a um outro ensinamento dele também no Evangelho de Mateus, quando ele nos diz: seja prudente como a serpente e simples como as pombas? Quando Jesus nos diz: se alguém te bater na face direita, apresente a outra, ele está dizendo que nós devemos esticar o pescoço para aquele que quer nos assassinar? Não. Isto, o nosso instinto de conservação não nos permitiria. Mas, Rodrigo, então eu estou confuso. O que Jesus quis nos dizer quando falou: se alguém te bater na face direita, apresente a outra? Se alguém pleitear contra vós, querendo lhe tomar a túnica, entregue-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000 passos. O que Jesus quis nos dizer é que nós não devemos pagar o mal com o mal, que nós devemos retribuir o mal com o bem. Há 15 anos atrás, quando eu iniciava na doutrina espírita, eu tive a alegria e o prazer de assistir uma palestra com o querido companheiro Joelso Queiroz, onde muito brilhantemente Joelso tratava do tema da noite de hoje. E ele, à época, nos disse: é muito melhor nós sermos a vítima do que o algoz. E eu preciso confessar aos amigos que, na época, com 28 anos de idade, eu fiquei muito impactado com este ensinamento e fui para casa pensando nele. E hoje, 15 anos depois, eu começo a compreender que é muito melhor nós sermos o ofendido do que o ofensor, o enganado do que o enganador, a vítima do que o algoz. Allan Kardec, nosso codificador, vem substituir a máxima medieval que nos dizia: fora da igreja não há salvação, por uma outra: fora da caridade não há salvação. Nós poderíamos buscar o significado da palavra caridade junto aos dicionários e até mesmo ao professor Google. Mas o verdadeiro significado da palavra caridade que nos interessa é o que está esculpido na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga dos benfeitores da humanidade como Jesus compreende a caridade. O que é caridade para Jesus? E eles, então, nos respondem em 3 palavrinhas, que nós chamamos de BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão às ofensas. Eu não tenho como amar os meus inimigos se eu não perdoar as ofensas.
E desde já eu posso adiantar aos amigos que todas as vezes que nós perdoamos uma ofensa, nós tiramos um peso enorme dos nossos próprios ombros. No livro A Casa do Penhasco, Angélica, após se submeter a um severo tratamento contra o câncer que a deixou careca, mudou-se com toda a família para uma outra cidade. Eles iam morar numa casa um pouco afastada do centro. Esta casa era muito famosa, era conhecida como a Casa do Penhasco, e era famosa pois era tida por assombrada. E de fato, logo Angélica e seu irmão Henrique percebem a presença de um irmão desencarnado. O irmão desencarnado chamava-se Osvaldo. Osvaldo foi assassinado ali na Casa de Penhasco e, após isto, ficou preso ali naquela casa. E desde então, ele assustava, ele assombrava, através de efeitos físicos, todas as famílias que ali tentaram morar. Todos na cidade acreditavam que Osvaldo havia assassinado a dona da casa e sua filha, a pequena Fatinha. E logo Osvaldo percebe que Fabiana era Fatinha reencarnada, ou, se vocês preferirem, a reencarnação de Fatinha. E como Osvaldo gostava muito de Fatinha, ele deixou de assombrar Fabiana. Quando Osvaldo se intera por que Angélica estava careca, que era em razão de um tratamento do câncer, ele se compadece e deixa de assustar Angélica. A mãe dos jovens, ele desistiu de assustar, pois ela era muito distraída. Ela era artesã e tinha um ateliê ali na casa. E ele ia lá enquanto ela trabalhava e, através dos efeitos físicos, fazia cair um objeto da estante e ela não percebia. Fazia bater a janela e ela achava que era o vento. Acendia e apagava a luz e ela não notava. Então ele percebeu que era uma perda de tempo continuar tentando assustar a mãe dos jovens. Então Osvaldo se concentra em Henrique, irmão de Angélica, e Roberto, pai de Angélica, que eram médiuns. O benfeitor Carmelo vem em socorro daquela família e logo consegue impedir que Osvaldo continue realizando aqueles fenômenos físicos. Mas para tentar auxiliar Osvaldo, Carmelo vai buscar entender o que ele fazia preso ali na Casa do Penhasco. E Carmelo descobre que Osvaldo chegou naquela casa quando ela ainda estava em construção. Foi contratado por Irineu, um jovem de família rica, que apaixonou-se por Leda, que não era do agrado de sua família. E após Leda engravidar, Irineu compra o terreno e manda construir a Casa do Penhasco. A filha de Irineu e Leda era Fatinha. Quando a casa fica pronta e a família se muda para a Casa do Penhasco, Irineu convida Osvaldo para continuar trabalhando com ele, sendo seu caseiro, pois ele viajava muito e não queria deixar a família sozinha. Osvaldo concorda. Então Irineu compra um revólver e entrega para Osvaldo, dizendo que era para ele proteger a sua família. Ocorre que Osvaldo apaixonou-se por Leda. E um dia, ao seguir Leda, Osvaldo descobre que Leda tinha 2 amantes. E no sábado seguinte, Osvaldo toma coragem e declara-se para Leda. Mas esta o trata com indiferença e o rejeita. Osvaldo, não suportando aquela rejeição, dá um tiro em Leda, vindo a matá-la. Fatinha estava na parte superior da casa, em seu quarto. E ao ouvir o barulho do tiro, se assusta. E desce correndo a escada, quando encontra Osvaldo no começo da escada, ainda atordoado pelos fatos ocorridos. Então Fatinha diz para Osvaldo que irá para o bosque buscar a sua mãe. Todos pediam que ela não fosse sozinha para o bosque, pois lá havia o buraco do penhasco, e temiam que ela se machucasse. Mas Osvaldo não estava atordoado, paralisado pelo crime praticado. Mas ao perceber para onde Fatinha ia, como ele gostava muito da menina, ele saiu correndo atrás da mesma para impedir que ela fosse em direção ao buraco do penhasco. Ocorre que Fatinha, ao ver Osvaldo correndo em sua direção, se assusta e corre ainda mais. E acaba caindo no buraco do penhasco, vindo a desencarnar. Quando Osvaldo percebe que Fatinha está morta no buraco do penhasco, ele retorna para casa e senta-se na sala numa poltrona ao lado do cadáver de Leda. E ali ele adormece.
No dia seguinte, no domingo pela manhã, quando Irineu chega de viagem em sua casa, ele se assusta, pois percebe que a casa estava toda aberta. E ao adentrar a casa e ao chegar na sala, vê Osvaldo sentado na poltrona, ao lado do cadáver de Leda, e vê o revólver em cima do sofá. Irineu então indaga de Osvaldo se ele havia assassinado a sua esposa, e ele diz que sim. E quando ele pergunta pela filha, Osvaldo diz a Irineu que Fatinha estava morta no buraco do penhasco. Então Irineu acreditou que Osvaldo havia assassinado a sua esposa e a sua filha. Ele rapidamente pega o revólver que estava em cima do sofá, dá 2 tiros em Osvaldo, dizendo que ele merecia morrer e permanecer preso ali na casa do penhasco, o que acaba acontecendo. Irineu, não suportando a morte da esposa e da filha, tira a própria vida com aquela arma. Leda, em razão dos atos praticados, vai parar no umbral. Irineu, no Vale do Suicida. E Osvaldo, como sabemos, desde então, estava preso ali na casa do penhasco. Irmão Carmelo consegue auxiliar essas 3 entidades sofredoras, levando-os para um posto de socorro. Mas este auxílio só foi possível após os 3, em uma reunião mediúnica, terem se perdoado mutuamente. Volto a dizer, todas as vezes que nós perdoamos uma ofensa, nós tiramos um peso enorme dos nossos próprios ombros. Mas nós temos uma tendência muito grande a nos apegarmos aos acontecimentos negativos. Ao invés de nós fazermos, como diz aquele aplicativo OLX, desapega, 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 nós nos apegamos aos acontecimentos negativos. Vejam, eu não estou dizendo ser fácil livrar-se de algo de ruim que aconteceu conosco. Tampouco queremos consegui-lo fazê-lo sozinhos. Muitas vezes, nós necessitamos do auxílio de um especialista, um terapeuta. A casa espírita é um bom local para buscarmos esse auxílio. Ao participarmos de uma reunião pública como esta, ao nos submetermos a um tratamento de fluidoterapia, de corrente fraterna, se for o caso, ao estudarmos a doutrina espírita, tudo isto irá nos auxiliar. Mas a verdade é que todas as vezes que nós nos apegamos aos acontecimentos negativos, é pior para nós mesmos. Na noite de hoje, eu vou trazer 3 casos, onde a pessoa conseguiu se desapegar do acontecimento negativo e os outros 2 não. Eu tenho um amigo chamado André. André também é cego. Ele é professor de História do município do Rio de Janeiro. E há mais ou menos 15 anos atrás, ele foi atropelado em Realengo, na Avenida Santa Cruz, quando ia trabalhar. Eu, então, fui visitar o André no hospital e depois fiquei ligando para ele. Vejam, há 15 anos atrás, nós ligávamos para as pessoas. Hoje é vintage ligar para alguém. E eu, como sou muito moderno, só passo mensagem. Mas o fato é que, naquela época, a gente ligava para as pessoas. E então André me disse que estava muito impactado pelo acidente. Me falou, olha, Rodrigo, todas as vezes que eu tenho que sair à rua e atravessar de uma calçada para outra, eu fico nervoso. Eu transpiro, meu coração bate mais forte. Quando fez mais ou menos 1 ano do acidente, ele me disse, olha, Rodrigo, eu estou muito impressionado. Você sabe que eu lembro do acidente como se fosse hoje. Mas o tempo se passou. E no início deste ano, eu reencontrei o André na rua. E perguntei, meu amigo, como é que estão as coisas? Ele falou, e o acidente? E então ele me disse, Rodrigo, sabe que eu já nem me lembrava mais do acidente. Olha, eu lembrando coisa ruim aos outros. E ele então me falou, olha, Rodrigo, tantas coisas se passaram nesses 15 anos que eu já nem mais me recordava. É claro que depois do acidente eu me tornei uma pessoa muito mais prudente. Vejam, o André se desapegou dos acontecimentos negativos. Um amigo estava me contando que seu pai, seu tio e sua tia tiveram uma infância e uma primeira juventude muito difícil. Sua avó ficou viúva muito cedo e teve que trabalhar para sustentar os 3 filhos e uma mãe cega. Um pequeno parênteses. Vejam, todas as minhas palestras eu trago a história de um cego. Nesta, até de 2 cegos. O nome disto é reserva de mercado. Fecha parênteses.
Então, a infância e a primeira juventude foram com muitas privações, muito difícil. Até a questão da alimentação era muito complicada. Mas sua tia, com 20 e poucos anos de idade, conseguiu um bom emprego e permaneceu na empresa por mais de 40 anos, só se aposentando aos 66 anos de idade. Mas disse-me ele, olha, Rodrigo, mesmo hoje, aos 83 anos de idade, ela continua se impondo às mesmas privações da época da infância e da primeira juventude. No supermercado, só compra comida mais barata e não a que gostaria de comer. Só toma banho de água fria até mesmo no inverno. E não é porque faz bem para a saúde, e sim para economizar energia. À noite liga poucas luzes, não assiste televisão. E mesmo neste calor absurdo que faz no Rio de Janeiro, mal liga um ventilador, mesmo tendo um ar-condicionado. E acreditem, mesmo podendo, não faz uso de smartphone. Isto para nós é mais difícil de acreditarmos. Vejam, esta tia não se desapegou dos acontecimentos negativos. E o mesmo se dá com as ofensas. Uma amiga é casada com um espanhol. E ela estava me contando, olha, Rodrigo, quando meus sogros chegaram aqui no Brasil, eles compraram um restaurante na zona oeste da nossa cidade e administraram um negócio até ficarem idosos, quando então passaram para os filhos, meu marido e meu cunhado. Mas eles hoje, em razão de divergências administrativas, querem desfazer a sociedade. Então fomos todos nós passar um final de semana num sítio que é nossa propriedade. Então ela me disse, Rodrigo, você não sabe. Eu lhe falei, olha, não sei porque ainda não me contou. Quando me contar, eu fico sabendo. Meu marido e meu cunhado sentaram-se um de frente para o outro, nos banquinhos próximo ao lago, às 9 horas da manhã, e dali só saíram às 3 da tarde, sem sequer levantar para comer alguma coisa, beber água ou ir ao banheiro. E então ela me disse, olha, Rodrigo, eu fiquei muito curiosa. E eu lhe disse, eu também já estou. Então ela me falou, olha, de vez em quando eu dava um jeito de me aproximar ao lago para ver o que eles falavam. E percebi que um jogava na cara do outro mágoas da época da infância e da primeira juventude. Fatos que já haviam passado mais de 30, 40 anos, pois ambos já contavam com mais de 50 anos de idade. Vejam, esses companheiros não se desapegaram dos acontecimentos negativos. Robson Ribeiro, em sua belíssima canção, nos diz, eu vou andar a pé por aí, sem levar bagagens que eu não possa carregar. Deixar que o vento me leve, se leve, eu souber me fazer. Todas as vezes que nós colocamos na nossa bagagem o ódio, o rancor, o desejo de vingança, nós deixamos a nossa bagagem muito pesada. Então o vento do progresso terá mais dificuldade de nos levar. E ao invés de nós evoluirmos pelo amor, nós vamos evoluir pela dor. Vejam, eu não estou dizendo ser fácil perdoar as ofensas, mas nós precisamos começar a tentar perdoar as ofensas. E um dia chegaremos ao nível de perdão de Estevão e Felício. No livro Paulo e Estevão, após o primeiro encontro de Saulo de Tárcio com Estevão, na Igreja dos Homens do Caminho, na periferia de Jerusalém, Saulo iniciou uma perseguição insana aos cristãos, que ocasionou a prisão de seus principais líderes e a condenação à lapidação, ao apedrejamento daquele que ele julgava ser o mais perigoso dos cristãos, que era Estevão. Saulo vivia o auge de sua carreira como rabino, pois seu mestre Gamaliel iria se aposentar e iria indicá-lo para substituí-lo no Sinédrio. Nas vésperas do grande acontecimento para Saulo, o apedrejamento de Estevão, chega em Jerusalém, vinda da estrada de Jope, da casa de seu pai Zacarias, Abigail. Abigail era noiva de Saulo, e ela estava ali em Jerusalém para conhecer os familiares e os amigos de Saulo, pois eles iriam se casar. Então Saulo diz para sua noiva que gostaria de tê-la ao seu lado no grande dia, no apedrejamento de Estevão. Mas Abigail, como era uma alma muito sensível, diz para o noivo que não gostaria de participar de uma audiência onde um ser humano seria apedrejado.
Saulo fica bastante contrariado. E Abigail, para amenizar a situação com o noivo, o convence de chegar apenas no final da audiência. No dia seguinte, antes de Saulo sair para o sinédrio, Abigail faz prometer que dará uma última oportunidade do condenado se arrepender. O que Saulo concorda. O que Saulo não sabia é que Estevão era Gesiel, o irmão desaparecido de Abigail, a quem ela pediu tantas vezes para ajudar a encontrar. Como havia prometido para Abigail, ao iniciar a audiência de cumprimento de sentença de Estevão, Saulo oferece ao condenado uma última oportunidade de se arrepender. Estevão lhe lança um olhar sereno e, porém, firme, e diz para Saulo: jamais negaria o mestre. Inicia-se, então, o apedrejamento de Estevão. Quando ele já estava bastante machucado e com o corpo ao quebrado, Estevão começa a perceber a presença de irmãos desencarnados, legionários de Jesus. E ao fixar o olhar sereno no firmamento, Estevão vê o céu se abrir em um caminho de luz e reconhece a presença do carpinteiro de Nazaré. E quando Estevão percebe que Jesus olhava para Saulo lamentando aquele hediondo espetáculo, ele então considera em pensamento ao mestre: Senhor, eu o conheço e ele não. Não atribua a Saulo este crime. Neste momento, chega no templo Abigail. E quando Abigail olha para o condenado, ela reconhece seu irmão Gesiel. Então, muito aflita, diz para Saulo: Saulo, Saulo, aquele é Gesiel, aquele é Gesiel. E Saulo então lhe diz: não é possível. Gesiel era judeu. Aquele chama-se Estevão e é cristão. Mas Abigail insiste: não, Saulo, tem certeza? É meu irmão Gesiel, é meu irmão Gesiel. Deixe-me falar com ele pela última vez, por Deus. Saulo, querendo desfazer aquele mal-entendido e alegando que Estevão era de origem judaica e por esta razão fazia jus às últimas orações, manda levar o condenado quase morto para o gabinete dos sacerdotes. E no gabinete dos sacerdotes, aquela infeliz coincidência se confirma. De fato, Estevão era Gesiel. Então Abigail diz para o irmão: Gesiel, Gesiel, como eu te encontro? Por que te chamam de Estevão? E aí Gesiel, ou Estevão, como vocês queiram chamá-lo, esforçando-se para falar, diz para a irmã, Abigail: eu conheci Jesus. Jesus é o Messias prometido pelos profetas. Mas quando eu te encontro, te procurei por tanto tempo e te encontro justamente agora que estou quase me despedindo fisicamente da terra. Com quem irei te deixar? E Abigail, muito timidamente, aponta para Saulo e diz para o irmão: Gesiel, Saulo é meu noivo. E Gesiel, ou Estevão, lança um olhar sereno e fraterno para Saulo e diz à irmã: Abigail, eu não tenho teu noivo e um inimigo, e sim um irmão. Saulo é generoso, e da mesma forma que defendeu Moisés, quando conhecer Jesus, irá defender Jesus. Estevão estava certo. Após o episódio da estrada de Damasco, Saulo converte-se ao cristianismo e passa a se chamar Paulo de Társio, um dos maiores divulgadores da doutrina cristã, um grande apóstolo. No livro Memórias de um Suicida, nós temos o caso de Amadeu Ferrari. Amadeu Ferrari, não suportando um câncer na garganta, tira a própria vida e vai parar no Vale do Suicida, onde padece por muitos e muitos anos, até ser resgatado para aquela colônia que levava o nome de Maria e que cuidava de todos aqueles que tiraram a própria vida. Naquele dia, Amadeu Ferrari passava por um tratamento que era uma espécie de regressão, e ele consegue alcançar em sua memória uma encarnação anterior àquela de Amadeu Ferrari. Para facilitar o nosso estudo, nós vamos continuar chamando de Amadeu. E Amadeu se vê aqui no Brasil como um senhor de escravo violento, que não hesitava em usar o chicote contra os seus cativos,
que não respeitava ninguém e violentava as jovens cativas. Uma dessas jovens, não suportando o estupro, suicida-se. Seu pai, o velho escravo Felício, passou a dizer a todos que a filha se matou pois foi abusada pelo senhor da fazenda. Amadeu, querendo calar Felício, manda-lhe queimar a língua, e Felício vem a desencarnar em razão daqueles ferimentos. Ao desencarnar naquela oportunidade, Amadeu vai parar em regiões trevosas, caindo na mão daqueles que ele havia feito sofrer e que não o souberam perdoar. E ali permanece por muitos e muitos e muitos anos, até que quem veio em seu socorro? Felício. Neste momento, todos percebem que adentra a sala de tratamento a figura do velho escravo. E à medida em que Felício aproximava-se de Amadeu Ferrari, ele ganha sua última roupagem reencarnatório, Rômulo Ferrari, pai de Amadeu Ferrari. Felício reencarnou como Rômulo Ferrari para receber aquela entidade amada como filho, e estava ali mais uma vez, estendendo a mão àquela alma sofredora, oferecendo-se retornar à terra para outra vez ser seu pai. Vejam, um dia nós alcançaremos o nível de perdão de Estevão e Felício. Mas, por enquanto, nós precisamos começar a tentar perdoar as ofensas. Lembrando que nós não temos como amar os nossos inimigos se nós não perdoarmos as ofensas. Recordando que amar os inimigos não é convidar um adversário para tomar um café da manhã em nossa casa num dia de domingo junto de nossa família. Tampouco convidá-lo para o nosso aniversário. Amar os inimigos é não guardar para com os adversários um sentimento de ódio, de rancor, não opormos obstáculo a uma possível reconciliação. Não guardarmos um desejo de vingança. Lembremos o que nos ensinou o carpinteiro de Nazaré na oração dominical. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Desde já, eu agradeço, ao 14º seu pela oportunidade de trabalho. Obrigada, Rodrigo, por essa palestra, por esse momento lindo. Eu sou fã de Paulo e de Estevão. Eu também. Gosto muito do trabalho do Estevão, do exemplo do Estevão de perdão, de seguir espiritual de Paulo, para ver como é esse perdão imensurável, por ele ter sofrido tudo que Saulo fez com ele, na carne, na matéria, e pelo Evangelho do Cristo, ele foi um dos que o acompanhou, que o acompanha, que a gente espera como exemplo de perdão, assim, maravilhoso. Muito lindo. Só porque eu queria um final feliz entre Abigail e Paulo. Como boa romântica. Mas no final, aí agora eu vou me permitir discordar da amiga. O final, quando Paulo, agora já Paulo, retorna para a pátria espiritual, que Ananias vem recebê-lo e tal, e todos os amigos vão receber, daqui a pouco se vê, o céu se abrir, e Jesus e Saulo de um lado, Estevão de um lado e Abigail de outro. Do outro. Mas o que... Mas eu queria... Fiquei extremamente emocionada, a cena é lindíssima. A cena é lindíssima, Jesus lindíssima. Com o Estevão e com a Abigail. E com a Abigail, a cena é linda. Mas eu queria ali, construindo aquele amor ainda na matéria, ainda. Eu sabia que eles iriam se encontrar na espiritualidade, mas falei assim, ela amava tanto e ele também, ela poderia ajudar, mas depois a gente entende, lendo o livro, que Paulo precisava dessa solidão, porque ele tinha um apostolado para cumprir, ele precisava ali estar naquele momento, no silêncio, não só
naquela solicitude, ele aprendendo, né, a estar sozinho, mas com Cristo. E ele precisava daquele momento dele só. E não que Abigail atrapalhasse ele, mas ele precisava cumprir e precisava aprender a se fortalecer, a se transformar nesse grande apóstolo que a gente conhece. E Paulo, o que me admira muito em Paulo é a coragem dele, né? Porque quando ele cai no deserto, ele não fica se lamentando por tudo que ele fez. Ele olha para Jesus e fala: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Porque às vezes a gente se prende na culpa e a culpa ela só serve para gerar obsessão. A gente tem que se arrepender, né? Senhor, o que queres que eu faça? Igual o Saulo. O que você quer que eu faça? Porque eu já fiz toda a perseguição, eu já mandei matar gente, mas o que o senhor quer que eu faça a partir de agora? Como é que a gente resolve isso, né? E muitas vezes nós até nos apegamos nos acontecimentos negativos, né? Como o texto da palestra fala, em vez de fazer igual o OLX, desapega. E nós não conseguimos seguir adiante porque nós ficamos apegados aos acontecimentos negativos. Ou algo de ruim que nós fizemos com alguém, ou algo de ruim que alguém fez conosco, né? Onde nós deveríamos ter essa atitude de Saulo quando diz: Senhor, o que queres que eu faça? Até aqui eu errei ou erraram comigo, mas eu preciso seguir adiante, né? Eu preciso me arrepender e seguir adiante. Eu preciso me desapegar dos acontecimentos negativos que eu pratiquei ou que praticaram contra mim. Isso, e ele não paralisou, porque a culpa ela nos paralisa e nos exime da nossa responsabilidade. Só que a gente tem que ter a responsabilidade de ir à frente. O passado a gente não pode voltar, mas a gente pode fazer como, né? Chico mesmo nos falava, eu posso fazer um novo futuro. Eu escrevo uma nova página na minha vida. E Paulo é um exemplo disso, ele faz exatamente isso, ele não paralisou, eu não posso mudar nada daquilo que eu fui como Saulo. Eu posso mudar daqui para frente, fazer uma nova história, e isso que ele fez, né? Escrever uma nova história. E o que Saulo faz é o que Jesus nos ensina lá na parábola da mulher adúltera, quando ele após perguntar, aquele que estivesse em pecado, né, atire a primeira pedra, ele desce novamente, abaixa novamente para escrever na areia, na terra e tal. E quando ele levanta e não tem mais ninguém, né, na praça, ele vira-se para a mulher e fala: olha, cadê aqueles que te acusavam? Eles não te condenaram? E ela fala: não, senhor, eles não me condenaram. Então eu também não te condeno. Vá e doravante não tornes a pecar. Né? Não é vá e não fique com culpa. Arrependa-se. Isso. Vá e tente novamente pecar. E foi o que Saulo fez, esse ensinamento do médico. Ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Volto a dizer, a gente às vezes se paralisa porque a gente se apega ao que a gente fez de ruim ou ao que os outros fizeram de ruim para conosco. É assim, e nós nos perdoamos. Muitas das vezes somos nós mesmos o nosso próprio inimigo. Então, Rodrigo, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço por esse momento. E agora eu vou pedir para você fazer a nossa prece final. Tá ótimo. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos, agradecer a espiritualidade coordenadora do 14º Seu, ao Mestre Jesus, por ter vindo pessoalmente aqui na Terra, nos trazer esse verdadeiro mapa da felicidade, que é seu Evangelho. Embora seja muito difícil, que nós possamos tentar, a partir desta noite, pôr em prática os ensinamentos do Mestre, que aqui ouvimos, Senhor. Amando os nossos inimigos, perdoando as ofensas, seguindo adiante. E que daqui a um mês nós possamos estar novamente nesta reunião pública do 14º Seu. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigada a todos por esse momento. Agradecemos mais uma vez o Rodrigo, leve nosso abraço ao Centro Espírita Miguel, a todos os trabalhadores daquela casa, e a gente volta no dia 10 de junho, né, o segundo sábado, agora todo segundo sábado do mês, a gente vai estar aqui com a nossa palestra mensal. Muito obrigada a todos e uma boa noite.